Amados, graça e paz seja convosco. Temos a paz de escolher os nossos caminhos. E o nosso caminho tem que ser fundado pela raiz da palavra, que é Jesus Cristo, o nosso Deus e Salvador. Muitas pessoas não acreditam que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele se intitulou como Filho do Homem para trazer os filhos em doação para o seu eterno poder. Muitas pessoas colocam 3 pessoas em uma única comunhão: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma coisa que depois eu vou pregar para vocês com a sabedoria, mas não minha, porque eu nada sei. E também nada proponho saber, e também não sigo doutrina de homens. Simplesmente eu quero aprender com o Espírito Santo. E Deus, com a tua palavra de essência, eu pedi a Ele sabedoria para ministrar essa palavra. Você acredita em reencarnação? Vamos à palavra que diz aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. É como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ponto. Se ao homem é determinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, seria o grande dia, o dia do Senhor, que julgará os vivos e os mortos, para a redenção e também para a condenação eterna. Jesus Cristo se fez como homem, se fez maldito no madeiro, para buscar e salvar um povo que havia perdido sobre muitos ventos de doutrina e muitas heresias pregadas até nos púlpitos, aonde se clama o nome do Senhor. Por isso que Jesus disse em sua palavra: em todos que diz Senhor, Senhor, herdará o meu reino, sim aquele que faz a vontade do Pai. Vamos procurar entender sobre isso. Lucas, no capítulo 1, o Senhor, Ele nos ensina em sua palavra, não existe outro caminho. Já tentaram acabar com a Bíblia, mas as partes que Deus queria que nós soubéssemos está tudo aqui. Não podemos mudar, nem aumentar e nem diminuir o que está escrito. Lucas, no capítulo 1, a palavra do Senhor, eu estou desfolhando a Bíblia aqui, por isso que eu estou meio devagar, e eu estou buscando sabedoria para trazer essa mensagem, porque essa mensagem ela não é minha, ela vem dos céus para nós. Lucas, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, disse assim: e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, aos rebeldes às prudências e ao justo, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Aqui diz que João Batista viria no espírito de Elias, mas veja bem, muitas pessoas confundem isso para falar sobre reencarnação. O Espírito de Deus, quando nós morremos, o Senhor recolhe o nosso espírito, que é dele, é o sopro de vida. E cada um de nós tem uma performance de vida. Por exemplo, tem pessoas que são boas, tem pessoas que são amigáveis, tem pessoas que a gente deseja estar perto delas, mas tem pessoas que a gente não quer ficar perto dela. Mas Deus se agradou no espírito de Elias e levou para si. E para salvar o mundo teria que ter alguém que tivesse a bondade e tivesse aquela intimidade com o próprio Deus, de falar com Deus. Quando Elias orava, o céu parava. E ele era homem como nós. Então o que nós aprendemos aqui? Que o espírito de Elias, Deus se agradou das virtudes de Elias e trouxe para a vida de João Batista. E João Batista veio no espírito de Elias. Aqui não se fala sobre uma reencarnação. Aqui fala sobre uma vida no mesmo espírito. E muitas pessoas confundem isso para pregar sobre a reencarnação. Todos nós, quando nós morremos, nós cumprimos a nossa parte, a nossa etapa aqui na Terra. O tempo de nós se convertermos é em vida, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas eles pregam aquilo que acham e aquilo que eles tiveram como experiência. Quando o ente querido morre, ele já se foi. Mas o ilusionista, dentro de um centro, ele traz aquela presença daquelas pessoas que morreu, para que todos acreditem em espíritos de demônios que traz uma vida de volta. Não estou falando que as pessoas que são espíritas são endemoniadas. Eu estou falando que elas acreditam assim. Mas não é Deus que mostra as pessoas que já se foram, porque o Senhor guarda todos para o mesmo dia do juízo. Que Deus disse, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando a pessoa é desligada aqui da terra, nós não temos mais contato com ela. E no grande dia não será lembrado. Quando nós nascemos,
em nós há um esquecimento de tudo que nós pensamos, para que nós não chegamos diante do Senhor cheio de razões. Porque quando nós entramos numa discussão, para se defender, nós queremos se exaltar, falar que nós não somos culpados, ou falar que não fomos nós, para não ser acusado. Então vem a nós o esquecimento e o descanso do nosso físico, de todo o nosso trabalho e de toda a nossa obra. Todo o espírito volta para Deus como sopro de vida, mas a nossa alma. Quando Elias olhou para aquela mulher, que o espírito do menino voltou para ele, aquele corpo ainda não tinha sido desmaterializado. Ele voltou ainda quando a carne ainda estava ali. E aquilo não foi uma reencarnação, foi um milagre de Deus para trazer aquela vida de volta. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele teve todo o poder de dizer: saia para fora. Então ele foi desligado da morte, que ele disse para a morte se desligar dele, que ele viria a ter vida novamente. E todas as ressurreições que aconteceu por revivência, a ressurreição foi somente em Cristo, e ele veio só uma vez na terra, e depois foi aos seus discípulos para a ascensão, ou seja, para ser levado a um lugar que todos que creirão. Meus amados, as pessoas acreditam muito em fábulas e muitas coisas, porque é muito difícil buscar a palavra de Espírito na Bíblia. E quando nós entendemos que todos os profetas profetizaram até João, aqui a palavra nos ensina, quer e dá crédito. Mateus 11:12 diz assim, no versículo 14, Mateus 11 no versículo 14 diz assim: se queres dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Está falando sobre João Batista. Para essa geração, Deus trouxe no mesmo espírito e na mesma virtude de Elias, para ensinar o povo, para preparar para o Senhor um povo disposto. Não acredite em outras coisas, em ventos de doutrinas que mais trazem confusão e questões. A religião que você deve servir é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e fugir da aparência do mal, porque de muita conversação se corrompe os bons costumes. Se você é de Cristo, se você é de Deus, pregue somente a verdade, fale do evangelho sadio, o evangelho que está aqui na Bíblia. Ou eu creio na Bíblia, ou eu creio no mundo. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ame a palavra de Deus, se apegue a ela, faça caridade, profetize através da palavra, porque a profecia está aqui, como afirma lá em Mateus, no capítulo 11, e no versículo 13, que diz assim: todos os profetas profetizaram até João. Daí para frente, meus amados, a profecia é pela palavra. Você não será reencarnado em outra vida. Viva essa vida, porque depois dessa vida vem o juízo de Deus sobre nós. Faça o que é bom enquanto você está vivo. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com esta palavra em nome de Jesus.